prazer de estar aqui, né, na Confraria de Artes Liberais, minha nova casa. Nova e velha, né? Porque, como gaúcho, nunca abandonei o Rio Grande do Sul, embora tenha vivido fora daqui durante 10 anos. E o tema que me foi, enfim, confiado falar é justamente um dos temas, talvez, mais difíceis que exista na temática das artes liberais, que é justamente enxergar uma ponte possível entre o homem político e as artes liberais. Quer dizer, de que maneira a filosofia política e aquilo que Hugo São Vítor fala no Didascalion, a filosofia racional, que é justamente a conjuntura das três artes liberais, como é que a filosofia racional e a filosofia política, de fato, podem andar de mãos juntas e podem andar, digamos, numa conjunção, né? Mas, a bem da verdade, a resposta para essa questão ela já existe em Aristóteles, né? Porque quando Aristóteles, na Ética Nicômaco, no livro 6, ponto 1140-21d, eu acho, da Ética Nicômaco, o Aristóteles tem uma frase que é significativa, que ele diz o seguinte: a prudência é a virtude da razão prática e, portanto, é aquela virtude que ajuda alguém a bem deliberar sobre os meios devidos para realizar os bens humanos. Só que a virtude da razão prática, que é a prudência, ela jamais poderá ser desacompanhada de uma etapa anterior, que é a técnica, a techné, a ars. Então a arte, como o campo da produção, a poética, quer dizer, o campo produtivo propriamente dito, que é o campo da técnica, tem em vista justamente alguma etapa posterior que possa bem realizar a utilidade das técnicas. No caso aqui, a prudência, como virtude da razão prática, nós podemos dizer que, sem dúvida alguma, é a virtude da própria política como tal. O que significa dizer que o exercício do bom poder, quer dizer, para que alguém seja de fato um bom governante, é necessário que, antes disso, esse alguém faça uma espécie de atividade formativa destinada justamente a trabalhar essas técnicas ou essas habilidades da sua inteligência. Por isso, a nossa palestra ela terá como proposta justamente tergiversar 3 pontos. No primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a questão das artes liberais como atividades técnicas e necessárias para o estudo das ciências superiores, dentre as quais a filosofia e a própria política. Num segundo momento, vamos trabalhar um pouquinho essa questão que era muito comum no mundo medieval e no mundo antigo também, sobre a educação política, quer dizer, a educação dos príncipes, a educação de um bom governante. E, por fim, justamente tentar encontrar o meio, a articulação necessária entre as técnicas de habilitação do intelecto e o bom exercício do poder. Como é que funciona essa questão dentro de uma perspectiva que tem em vista a boa autoridade política? Em primeiro lugar, artes liberais. Técnicas, habilidades que, de fato, conformam a inteligência humana. Os guris falaram aqui, e eu não preciso repetir, que as 3 técnicas, as 3 artes liberais do Trivium, em união com o Quadrivium, as 4 artes da matéria, digamos assim, tem como conjuntura, as 7 artes liberais têm como pretensão justamente uma unidade entre a inteligência e a realidade. O objetivo disso não é outro, senão justamente aquela máxima que está presente em Platão e Aristóteles, da unidade entre o espírito e a matéria, ou melhor falando, entre a melhor potência da alma, ou a mais nobre potência da alma, que é o intelecto, a nous, e, por outro lado, o conhecimento da matéria extensa e secunda propriamente dita, que é justamente o objeto do Quadrivium das 4 artes da matéria. Lógica, gramática, retórica. A lógica, uma habilidade que dirige a inteligência para a verdade. E como fala o próprio São Vítor, para distinguir a verdade da mentira, o verdadeiro do falso, os argumentos, enfim, a verdade tomada no sentido discursivo e a verdade tomada no sentido, digamos, entitativo, como nós, enfim, costumamos ver no estudo da metafísica, da ontologia.
Então a lógica tem essa direção. A direção da lógica é justamente preparar o ser humano para apreender a verdade dos entes, a verdade das coisas. A gramática, por óbvias razões, é nada mais do que um organismo simbólico que procura bem representar a realidade e as estruturas da realidade. Ou seja, o que a gramática faz, a bem da verdade, é, através de uma espécie de convenção humana, simbolizar justamente propriedades do real, categorias do real e substâncias do real, a primeira das categorias, para, em bem representando, em bem simbolizando, expressar a realidade de uma maneira unificante, a que todos tenham um acesso comum aos mesmos objetos da experiência. E, por fim, a retórica, que é a arte, dentre todas essas, talvez a arte mais transitiva. A retórica é aquela que, se apropriando da lógica e da gramática, tem como direção justamente conduzir não apenas o próprio agente, como também os outros, à verdade propriamente dita, transfigurando aquilo que parece meramente plausível, algo que é meramente, digamos, provável, em algo verdadeiro, algo, por assim dizer, real, fundado na entidade das coisas. Então a retórica, ela é, por assim dizer, aquela habilidade que mais aparece dentre as três, justamente porque ela é diretiva. Ela tem como componente imediato justamente a transfiguração da doxa em episteme, da opinião em verdade. O que isso tem a ver com o homem político? Em que medida, se é que há uma grande medida nisso, as artes liberais podem favorecer a boa caminhada de alguém que queira exercer bem a autoridade política? Em primeiro lugar, é fundamental que nós tenhamos presente qual é, de fato, a atividade interior da política. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho até uma certa ojeriza de usar essa expressão, mas eu vou usá-la aqui para melhor me expressar, ou seja, para que a compreensão fique melhor, que é a palavra epistemologia. Então existe uma espécie de epistemologia ou gnosiologia política, que é mais ou menos o seguinte. O Aristóteles, no De Anima, só abrir aqui, olha aí. Estou há horas querendo abrir, segurava no... rapidinho. Então, no De Anima, e também na Ética Nicômaco, e mesmo na obra de Cosmologia, o Aristóteles ele faz uma distinção entre as potências da alma, né? Que o Clístenes bem sintetizou aqui no início da palestra, e os guris, o Rodrigo e o Wilson, meramente tocaram, assim, mas não entraram muito a fundo. Eu não vou repetir exatamente, ficar me alongando nisso, é apenas para elucidar a questão. O Aristóteles faz uma distinção entre minimamente 3 potências da alma: a potência vegetativa, a potência sensitiva e a potência intelectual, a potência intelectiva. Né? E dentro da potência intelectiva, dentro daquilo que os gregos chamavam de nous, o intelecto, existem pelo menos 3 grandes operações pelas quais a inteligência ela apreende a verdade. No primeiro momento, a inteligência ela tem uma operação que é meramente produtiva, que é o que nós vamos chamar de operação ou racionalidade técnica, por assim dizer, a técnica. Então, o objeto dessa primeira operação do intelecto é justamente produzir alguma coisa que vá para além, digamos, do mero agente enquanto ativo no ato de reflexão. Ou seja, a produção, a razão técnica, ela tem como direção justamente um bem que é extrínseco à própria atividade. Na verdade, o Aristóteles trata disso, embora ele não classifique como uma faculdade racional no De Anima, ele fala em diversas oportunidades na Ética Nicômaco e mesmo nas obras mais esotéricas, como os Protéticos Logos e na Ética Eudêmia, etc. Então, é comum entre os comentaristas, pelo menos os melhores deles, Ingmar Dürkheim, dentre outros, que reclassificam a técnica como uma primeira habilidade do intelecto, né? Então, uma primeira operação da razão. Uma segunda operação da razão é aquela que é destinada justamente a apreender os bens humanos devidos e tornar o agente capaz de escolher os melhores meios para realizar esses mesmos bens. Então, por exemplo, como é que eu me torno um melhor esposo? Há meios para isso.
Eu posso... sem dúvida. Ou seja, eu posso ser o melhor esposo, tratando a minha esposa da melhor forma possível, mas só posso ser um esposo, talvez, né, que não trato tão bem, posso tratar de um jeito ou de outro. Né? Qual é o bem devido a essa circunstância? É justamente escolher qual o caminho mais afim, mais aprazível, em acordo com a personalidade da minha mulher. E vocês, que são maridos, sabem bem que não é tarefa fácil essa. Então, justamente esse caso é algo que envolve uma operação do intelecto que se dirige ao agir humano. E, portanto, o bem como tal almejado, ele não se realiza como na técnica, como na produção, de forma exterior ao agente, mas ele se realiza justamente no próprio ato como tal. Quer dizer, não adianta eu dizer que sou bom esposo e ir lá fazer um monte de, desculpa, cagada. Eu vou ter que ser bom esposo nos meus atos cotidianos, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, quer dizer, é justamente na ação que o bem se realiza como tal. E, por fim, uma última operação do intelecto, que é mais comum de se visualizar quando nós começamos a estudar as habilidades do Trivium, que é a operação da razão teórica, que é aquela que é mais, digamos, mais própria do intelecto como tal, que é justamente a faculdade da alma que apreende a verdade das coisas que são imutáveis e permanentes. Por exemplo, desde a verdade das matemáticas até as verdades mais universais, como os próprios transcendentais. O uno, o algo, o verum, o bonum, o pulcrum, etc, etc, etc. Então, a direção que a nossa inteligência tem, a estrutura das operações que o intelecto humano tem, já reproduzem, de certa maneira, esses três níveis da realidade a que a inteligência almeja como tal. E que, de algum modo, se manifestam nas habilidades do Trivium. Quer dizer, a gramática como tal, ela simboliza a realidade. A lógica, ela nos dirige à verdade. E a retórica, ela é como que um itinerário, ela como que nos impõe um certo itinerário. Desde as nossas impressões, quer dizer, as primeiras formalizações que nós temos sobre o real e que nós imprimimos na nossa imaginação, para que depois a nossa imaginação possa, com muito esforço, com muita dedicação e com a ajuda da memória, da vontade, dos sentidos, etc., justamente criar um mecanismo de conexão entre os sentidos e a própria realidade. Em suma, as habilidades do Trivium, elas são como que projeções dessas operações que o nosso próprio intelecto faz como tal. E, portanto, elas são como que, digamos, meios de não apenas formar o nosso intelecto, como também prepará-lo para o conhecimento da realidade como um todo. O que significa dizer que quando nós unificamos as 7 artes liberais, as três primeiras da mente, e, portanto, da alma e, portanto, do espírito, e as 4 da matéria, o que nós estamos fazendo, na verdade, é unir o 3 ao 4 e, portanto, os pontos teologais aos pontos cardeais. Justamente aquele desenho, né, deu a sintonia, eu nem olhei o desenho, deu a compatibilidade providencial, segundo o Renan, de que o desenho, né, estivesse ali expressando esteticamente o que eu pretendia dizer. Ou seja, de que, de fato, na conjuntura das artes liberais, das 7 artes liberais, o que nós temos é a unidade entre substância e matéria, que é a substância mesma do real. Agora, em que medida isso auxilia o homem político na arte, portanto, de bem governar? Só... Rodrigo, por favor. Não, Marcos, você não me ouviu. Tu pegou isso para não perder o gancho dessa colocação muito grande, porque, novamente, aparece aí, tu comentaste isso, né, essa união entre matéria e essência, né, entre matéria, alma e corpo. Chama a atenção de novo para quem está ouvindo o Marcos sobre se não é essa dicotomia que a gente enfrenta na realidade dos problemas que a gente se depara, né? Entre nós reconhecemos como um bem da alma uma coisa e como um bem do corpo. O corpo sugere muitas vezes algo que vai prejudicar em grande grau, né? E essa tensão entre alma e corpo se apresenta na tensão da história de como os seres humanos se comportaram diante das artes liberais, né? Então é só esse detalhe que chama a atenção. Sem dúvida.
Quer dizer, se a gente pegar de novo, nossa, essa é a terceira vez que nós vamos citar, eu pela segunda e o Wilson pela primeira, o Rodrigo também tocou no Hugo de São Vitor, né? Puxa vida, estamos invocando, né? Não por nada. O nosso querido, esse querido santo da igreja, né? O de São Vitor. O Hugo de São Vitor, ele inclusive, acho que no Didascalion mesmo, esse manual de pedagogia, ele faz uma paródia muito interessante, que é a seguinte: as artes liberais, não é à toa que o trivium é anterior ao quadrivium, né? É justamente a nossa posição perante Deus e a posição como Deus enxerga a realidade, né? Quer dizer, o aspecto do Logos divino é o aspecto do Logos criador de todas as coisas, né? Então a matéria é, por definição, segunda em relação ao Logos. O Logos é uma extensão, por assim dizer, da inteligência divina. O que significa dizer que o início dos estudos pelo trivium é nada mais nada menos do que respeitar justamente a criação e a redenção divina, de alguma forma, né? É justamente respeitar esse itinerário que vai desde o aperfeiçoamento das nossas faculdades espirituais, que é o caso do intelecto e da vontade, para, em bem educando essas faculdades, nós conseguimos de fato enxergar a ordem inteira do cosmos, não como quem tem a pretensão de conhecê-la por completo, senão como alguém que está aberto para ela, né? E que preocupou-se, por assim dizer, em ordenar a sua própria alma e o seu próprio interior, para que todo esse conhecimento possa, de algum modo, se refletir numa harmonia, numa ponte entre o externo e o interno. E como é que a figura da autoridade política vai lidar com isso, em última análise? São Tomás, no De Regime Principum, no governo dos príncipes, né, tradução que não é das melhores, mas enfim, que fica aqui, São Tomás tem uma questão que é muito interessante, que ele nos traz, que é a seguinte: a prudência, essa virtude da razão prática, que ajuda o agente a bem deliberar sobre os bens devidos nas suas circunstâncias, é a virtude por excelência de todo e qualquer governante que queira justamente vislumbrar o bem que é devido a si e que é devido aos outros. O que significa dizer que bem governar significa, em primeiro lugar, decifrar qual é o bem devido a si e à sua comunidade, para então, nessa ponte entre o bem comum e o bem particular, conseguir vislumbrar os meios devidos para o florescimento dessa comunidade. Mas é claro que o desvelamento do bem comum jamais será possível sem o exercício reto e interior da razão destinada a captar esse bem. A velha distinção que Aristóteles trazia na Ética Nicômaco, e que eu havia me referido antes, entre a razão prática, a razão técnica, a reta ratio factibilium e a reta ratio adipirium, ou seja, a reta razão do fazer e a reta razão do agir, aparece aqui de novo como uma condição inexorável para a vida pública. Ou seja, é indubitável que um bom governante, para bem exercer a sua autoridade, ele consiga vislumbrar o que é o bem comum. E esse vislumbre do bem comum tem que ser acompanhado pelo exercício interior das virtudes cardeais. O que significa dizer que, quando nós falamos em virtudes cardeais, as virtudes cardeais, a saber, né, a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça, não é que haja uma preponderância da prudência, não é isso. Mas é uma espécie de condição primária o fato de que a prudência dirija todas as demais virtudes e que, no caso do bom governante, isso é quase assim, absolutamente indispensável. Ou seja, é impossível um bom governante ser justo, ser forte, ser temperante, sem que a prudência esteja como que uma âncora da sua própria alma na direção dos assuntos públicos. Tudo isso para dizer que o bom governante, quando regido pela prudência, ele terá, por assim dizer, 3 níveis de autoridade e de juízo pelos quais ele deverá traçar e caminhar antes de qualquer coisa. Então eu quero propor aqui um modelo segundo o qual toda autoridade política tem, digamos, 2 autoridades anteriores àquela que se institui num cargo político propriamente dito. Ou seja, toda autoridade, como tal, tem que ter 3 níveis de julgamento.
Num primeiro nível de julgamento, e de certa forma isso está bem representado no Fédon pelo Platão, quando ele retrata a morte de Sócrates, mas também está bem representado no teatro grego, com Eurípides, com o próprio Aristófanes nas Aves, e mesmo no teatro de Shakespeare, que é o fato de que existem 3 níveis de autoridade sobre o qual o homem prudente deve reger-se. O primeiro nível de autoridade é a própria consciência. Então, a consciência, né, ela atua como um primeiro tribunal para o agente. Né? É o que Tomás chamava de sindéresis, na questão 58. Ou seja, é uma espécie de hábito moral, né, que vai acostumando a memória, né, ao sabor pelas virtudes e ao sabor pelo bem. Quer dizer, a sindéresis, que é esse primeiro tribunal da consciência, esse hábito da consciência em termos de uma retidão dos atos humanos, a sindéresis, por assim dizer, ela é como digamos, um panorama sobre o qual a imaginação se embasa para projetar os atos futuros de quem quer que seja, e no caso da autoridade, mais do que qualquer um. Então, o primeiro tribunal de um ser humano, e no caso da autoridade, sem dúvida alguma, tem que ser o tribunal da própria consciência. A consciência aparece como primeiro, digamos, primeira instância de jurisdição, instância de julgamento. Mas é claro que a consciência não basta. Né? Quando nós falamos em política, nós estamos falando em atos humanos, e, portanto, em atos de decisão, cuja eficácia, cuja repercussão será não o próprio indivíduo, nem tampouco a sua circunstância imediata, mas a comunidade inteira dos seres humanos, ali direta ou indiretamente afetados. Então, nesse sentido, é claro que tem que haver, é claro que tem que existir, entre a própria consciência e a comunidade, uma espécie de instância intermediária que é dada pela comunidade mais próxima dessa autoridade. Né? No caso de uma autoridade doméstica, um pai de família, é a própria família. Né? Quer dizer, a conjuntura, ou mesmo o bairro, os vizinhos, etc. É o que a igreja ensina com o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, o que é o princípio da subsidiariedade? Justamente essa instância secundária ou intermediária da autoridade, né, que estende a consciência, né, como que dilata os efeitos da memória e da imaginação para além dos âmbitos meramente cognitivos interiores, né, gerando frutos concretos nos atos mais imediatos e decisivos de uma autoridade. Então nós temos aqui um primeiro nível, a consciência, o segundo nível, o círculo mais próximo. E num terceiro nível de autoridade, a instância de julgamento é justamente a própria comunidade humana como tal. O que significa dizer que, quando o Aristóteles nos traz a noção de eudaimonia, quer dizer, uma atividade, a eudaimonia como o bem humano mais excelente de todos, ou seja, a eudaimonia como o próprio bem comum de uma cidade, né, a atividade racional em conformidade com as virtudes. O que o Aristóteles quer nos dizer é que a eudaimonia é a própria junção entre a ética e a política. E, portanto, a junção necessária entre a terceira instância de jurisdição e as duas anteriores. Quer dizer, como agir bem na sua consciência, como agir bem perante os seus próximos, como agir bem na comunidade inteira. Quer dizer, há, digamos, uma discriminação de níveis na realidade que, já contidos na inteligência e já contidos nas habilidades do trivium, agora se manifestam na vida pública de uma maneira concreta. Ou seja, no interior da consciência, na vida familiar ou doméstica e, por fim, na vida da comunidade inteira. Isso tudo para dizer que, se a eudaimonia, então, é o fim moral último e é o fim político último, uma espécie de bem comum que unifica a atividade moral de um ser humano e a atividade política de uma autoridade, é imperioso reconhecer que há um trajeto entre cada um desses níveis que vai desde o particular até o mais geral, respeitando aquela lógica aristotélica das abstrações que vai dos concretos, dos particulares aos universais. Aqui a situação é basicamente a mesma. Ou seja, você parte do concreto e desde o concreto vai, por assim dizer, viajando, né,
para o mais concreto ainda, que é justamente a abstração do real. E esse itinerário que eu estou mostrando tem justamente como pretensão demonstrar o canal, a conexão, a ponte que vai desde o fim moral do agente, enquanto um fim particular, para um fim social, que é justamente o bem comum como tal. Numa espécie de transição entre o homem político e a polis. Ou entre o fim doméstico e particular cognitivo para o fim da comunidade inteira. Esses canais de transição, eles respeitam, digamos, 3 pontos indispensáveis, eu diria inexoráveis, para o bom sucesso dessa transição que vai do fim moral particular para o fim da comunidade. 3. O primeiro ponto é o que eu vou chamar aqui de linguagem. Sendo a linguagem a forma de expressão da realidade, é claro que há uma linguagem adequada para fazer este trânsito desde o âmbito interno cognitivo para o âmbito da comunidade. É claro que existem, e aqui é inegável, várias modalidades de linguagem. A poética, por exemplo, é uma linguagem do universal e uma linguagem produtiva. A linguagem própria da literatura, etc., da literatura heróica, da literatura de imaginação, da literatura de ficção, da literatura poética propriamente dita, né? Versificada ou prosopopeia. Quer dizer, as várias modalidades de discurso poético abrem a imaginação justamente para contemplar esse mundo. Né? Mas acima da poética tem uma segunda modalidade de linguagem, que é a retórica. E o que faz a retórica, propriamente falando? A retórica, ela tem como objeto, digamos, a verdade, mas não a verdade nua, dura e crua, como é o caso da lógica. Senão a verdade tomada desde um substrato ou uma percepção quase, digamos, borrada na imaginação. É uma imagem da verdade que aparece de maneira bastante peremptória na consciência do agente. Então é claro que a retórica como tal, ela tem um caráter, digamos, bastante provável ou plausível que a define e que fará toda a diferença nesse trânsito, desde o âmbito interno da autoridade da consciência para o âmbito exterior da autoridade política. Como é que acontece esse itinerário que a retórica tão bem auxilia, como um primeiro ponto nessa transição? Na vida política, e isso São Tomás deixa bastante claro na questão 94 da segunda parte da Suma de Teologia, a vida política ela tem um caráter determinativo. O que eu quero dizer com isso? A política ela é o campo da determinação, segundo o qual os princípios da lei natural, que são os preceitos da razão prática, fazer o bem, evitar o mal, etc., são análogos aos primeiros princípios das demonstrações e da razão teórica. A política como tal, ela tem um caráter de determinação. O que se quer dizer com isso? A política ela é o campo onde a deliberação coletiva agora, diferentes percepções, diferentes pessoas, diferentes linguagens retóricas e, portanto, diferentes discursos prováveis e plausíveis, vão no confronto das posições, superando as camadas de dificuldade e desvelando aquilo que o Aristóteles chama de verdade prática. Ou seja, aquilo que é o bem devido na circunstância concreta de uma dada comunidade. O que significa dizer que a transição do fim pessoal e moral do agente para o fim da autoridade deve, ou melhor, é obrigatoriamente que se faça, que se passe da linguagem poética para a linguagem retórica. E da linguagem retórica se faça a transição
desde o mundo nebuloso da plausibilidade para o mundo da verdade prática, que é a própria concreção do bem humano devido. Então, quando São Tomás nos diz assim, ele está claramente estabelecendo um itinerário para a política, para dizer que a política, embora não possa sobreviver sem a ética, e no caso sem a lei natural, obviamente, quer dizer, sem a moralidade e sem a pré-moralidade, que é onde situam-se esses princípios da lei natural, a política, embora precise disso, ela tem um campo próprio de autonomia, que é um campo de determinação. Então, o campo de determinação, ele necessariamente tem que ser mediado pela retórica, porque a retórica faz esse trabalho, eu diria sujo, no bom sentido da palavra, entendam bem, esse trabalho duro, pesado, complicado, complexo, no confronto das opiniões, no confronto da doxa, justamente revelar a episteme adequada para uma dada comunidade. Então, esse é o primeiro ponto dessa transição de um telos particular para um telos, digamos, político. Um segundo ponto, e aqui eu vou evocar a memória do professor César Saldanha, saudosa memória. O segundo ponto é o que eu vou chamar de instituições políticas. Para dizer o seguinte, até estava comentando com o Fernando no início, né, Fernando? Estava falando disso. É simplesmente impossível transitar da ética para a política, da consciência para a decisão, sem o caráter mediador das instituições políticas. Por que isso é assim? Porque as instituições, elas têm, para usar uma definição do Wegelin e do Oriu, as instituições, elas têm uma finalidade representativa. E, portanto, representar certos símbolos da ordem e símbolos da existência que estruturam ordens de comportamento humano possíveis e desejáveis numa sociedade humana. O que significa dizer que são as instituições que reproduzem de forma concreta num ambiente social a ordem interior da alma que é conquistada a duras penas com as artes liberais para dentro do terreno da convivência humana. Quase que simbolizando essa ordem interior da alma no ambiente da comunidade. E convidando os indivíduos que ainda, e no caso somos todos nós, possuem as desordens interiores nas suas faculdades respectivas da alma, a conviverem de uma maneira pacífica e ordenada em acordo com aquilo que eles almejam ser. Isto é, pessoas com a alma ordenada. Então, esse caráter mediador das instituições, de convidar os seres humanos ao bem comum, é, antes de mais nada, convidá-los a ser o que eles, de fato, desejam e almejam ser nos seus interiores. De maneira que as instituições, e aqui nós podemos não apenas jogar as instituições políticas, mas as instituições desse segundo nível de autoridade e jurisdição, que é o nível doméstico, né? A educação escolar primária, que é a educação que os pais fazem com os filhos, e que cada vez mais vamos ter que fazer, porque as escolas acabaram com a educação e privilegiaram o ensino, como bem disse o Clístenes. Então, cada vez mais nós teremos essa função, essa necessidade imperiosa diante de nós, que é a de educar os nossos filhos. O que somos, então? Somos uma instituição chamada família. E para os cristãos, católicos particularmente, a primeira coisa que Deus fundou para unificar os seus é uma instituição. Instituições são ordens de comportamentos. Então, uma boa polis é necessariamente uma polis cujas instituições sejam adequadas e corroborem para o bem dos seres humanos que lá vivem. E que estruturem
as formas de relacionamento entre esses seres humanos. E aqui a gente entra no terceiro ponto dessa transição entre o fim da consciência, o aspecto cognitivo, para a autoridade política. Só para aproveitar aqui, só para você antes de ir para o terceiro ponto, eu só me veio um questionamento quando tu falava. Como é que eu faço se dentro dessa comunidade política não existe um consenso acerca do que é o bem moral, ou se eu reduzo ele até o sine qua non, aquela coisa que a grande autoridade moral da sociedade brasileira, por exemplo, hoje é, sei lá, Dr. Drauzio Varela, não beba, não fume, não pise na grama. E assim por diante. Como é que há possibilidade de haver uma progressão política para o bem numa sociedade dessas? Uma questão que... Claro. O bem, como transcendental que é, ele é o atrativo primeiro da vontade. Só que a vontade, que hoje é um conceito tão prostituído e deturpado, lamentavelmente, a vontade não é esse mero querer. A vontade tem níveis de realização. Na questão 58 e na questão 62, São Tomás fala de forma bastante clara disso. Ou seja, existe uma primeira etapa do querer, né, que é aquele apetite imediato ou impulsão natural que nos conduz à satisfação de certas necessidades. Mas há uma segunda forma de vontade, voluntas ut natura, que é aquela que diz respeito ao bem enquanto objeto de eleição. E quando nós lidamos com esse nível e tipo de vontade, nós estamos como que escalonando os vários degraus de vontade e de realização da vontade. O que significa dizer que entre o querer, por cima do querer, existe uma coisa que o Cornélio Fábio chamava de quero querer. Ou seja, eu tenho que querer. Estão me entendendo? Isso fica bastante claro, por exemplo, numa das cartas de São Paulo. Né? Às vezes faço o bem que quero e o mal que não quero. Né? Quer dizer, é justamente esse trocadilho que demonstra que por trás de um conceito primário de vontade existe um segundo. E esse segundo é o motor agente que dirige justamente aos bens humanos. Né? Então, isso significa dizer que numa comunidade política, e aqui eu vou entrar no terceiro ponto, que é o gancho da tua pergunta, justamente, deu a sorte, né? O terceiro ponto, que é o que eu chamava de forma de relacionamento, perpassa a noção de amizade. Não existe política sem amizade. É impossível. E um dos maiores cientistas políticos do século XX, na minha opinião foi o maior deles, que é o Carl Schmitt, tem um conceito bastante preciso do que é a política. Diz ele que a política é uma luta ou um campo de batalha entre amigos e inimigos. E justamente nas várias oposições que existem, que possam existir no interior ou no exterior de um ser humano, como, por exemplo, uma oposição estética do tipo belo e feio, né? Uma oposição moral, o cara que é reto e o cara que é mau caráter, uma oposição, sei lá, científica, o cara que está do lado da verdade e o cara que está do lado, né, da opinião, ou uma oposição, sei lá, de cunho até religioso, por que não? O cara que está do lado da verdade, o cara que não está tanto. Ou seja, oposições que aparecem a todo momento no cenário social. Mas nenhuma, e isso diz o Schmitt, nenhuma oposição é tão radical e absolutamente fundatória de um ser humano na comunidade como essa oposição entre o amigo e os inimigos. Ou seja, a oposição mais radical que existe. E quando nós falamos em inimigo, nós não falamos de um inimigo particular. Né? Schmitt não quis dizer assim, um inimigo concreto ou um inimigo idealizado. Não, ele quis se referir a uma massa concreta de indivíduos, tá, que projetam formas de aquisição do poder que são antagônicas à sua e ao seu grupo. Tu falou em... Renan? Tu falou em linguagem, né, na importância da linguagem para essa estrutura política. Né?
E é interessante que quem fala muito sobre isso, a ligação entre a linguagem e a guerra, é o próprio Rosenstock Huijsen. Ele vai falar que uma das doenças da linguagem é a principia a guerra, vamos dizer assim. Né? É quando, por exemplo, amigo e inimigo não conseguem se comunicar, não conseguem efetivamente passar adiante moções da sua alma, como tu bem colocou, né? Não consegue transmitir aquela ordem que é sua adiante para um outro, e ele não consegue compreender o que acontece, afinal de contas, dentro daquele outro sujeito. Então a linguagem, mais uma vez, ela é fundamental mesmo. Sem dúvida. Ela é instrumento da unidade política, e a gente vê isso muito fortemente no próprio ambiente de guerra, né? Uhum. Tanto é que, geralmente, dois lados de uma guerra utilizam conceitos e expressões retóricas totalmente antagônicas, né? Com certeza. Se baseiam em conceitos totalmente antagônicos. Isso Claro. é fundamental para o próprio movimento político, né? Aham. Tal. E de fato, quer dizer, tu vê, né? A cada momento em que a antropologia se desenvolve como uma ciência aplicada e empírica, investigativa, mais se atesta a frase do Aristóteles como uma verdade quase incontestável, de que os seres humanos somos animais políticos. Quer dizer, o que significa que somos animais políticos? Somos animais... Essa expressão conota diversos significados, né? Por exemplo, o fato de que somos animais sociais, o fato de que somos animais racionais, mas evoca uma coisa que é bastante precisa e significativa aqui nessa questão, que é o seguinte: a política é a primeira instância de acesso do ser humano à realidade. E isso começa justamente na primeira necessidade de ordenação dos apetites e do que hoje, modernamente, nós chamamos de instintos humanos. O Girard tem razão quando ele diz que o primeiro instinto do ser humano, por assim dizer, é o desejo mimético, né? É justamente a propensão dos seres humanos, no início da formação da imaginação e da memória, para imitar e acolher certos modelos que são representativos para a sua alma e para a sua noção precária de ordem, como tal, né? Mas como que ancorado no instinto, no desejo mimético, existem os instintos de hierarquia e território, né? Dominação, territorialidade. Então, essa necessidade de você harmonizar os seus instintos de hierarquia, de territorialidade, de imitação de modelos, já te impõe, digamos, um caráter político imediato e propriamente dito no interior das tuas faculdades vegetativas e sensitivas, né? Então, a noção de entrada no mundo político já perpassa o reconhecimento desses estados interiores do agente, né? Que desde criança vai tentando, né, às vezes com maior, outras vezes com menor precariedade, né, e, portanto, menor ou maior, em sentido inversamente proporcional, educação, pedagogia do seu espírito, justamente tentar harmonizar essas faculdades interiores de maneira a torná-las aptas para o bem viver e o bem agir, que é a vida de um frônimos, de um homem prudente. O Platão, por exemplo, ele não distinguia a sabedoria teórica da prática. Certa feita tu me disse isso, né? E tu disse isso, acho que foi esses dias, a gente estava conversando, né? Uhum. E é engraçado, tanto no Fédon, quanto no Filebo, no Eutifron, no Banquete e no Menon também, sobretudo, especialmente no Menon, no final do Menon, o Platão traz essa noção, né, de unificação, de unidade entre a virtude da sabedoria teórica e a virtude da sabedoria prática, como se fossem uma virtude só guiando a inteligência para o conhecimento da verdade. Justamente numa noção de unidade, né, entre as verdades imutáveis e as verdades sensíveis ou meramente aparentes. Né? Coisa que o Aristóteles vai distinguir claramente na Ética Nicômaca, né, tratando a sabedoria teórica, né, como uma coisa, a virtude da razão teórica, e a frônesis, a prudência, como uma virtude da razão prática. A ironia é que o Platão é o dualista, né, na história da filosofia. Né? Pois é, essa é a ironia. Nesse caso, ele é justamente o oposto. O monista. Né? Uhum. Exatamente. Então, fica claro assim, para dizer que, trazendo novamente a noção do Carl Schmitt, a política tratada como um terreno de luta entre amigos e inimigos, ela, inexoravelmente, ela vai tender, por assim dizer, para
uma espécie de atratividade de todos os grupos para os bens humanos verdadeiros e devidos. É claro que isso pode não acontecer no lapso de uma geração, isso talvez motive a queda de uma civilização inteira, como aconteceu no passado, e certamente vai acontecer no futuro, né? Pelo que a gente está percebendo. Claro que a gente não pode profeticamente determinar o futuro, mas pelo que as coisas estão nos mostrando, é muito claro que isso, né, está acontecendo, a derrocada total do Ocidente, infelizmente. Mas o fato verdadeiro é que o bem, ele cria, por assim dizer, uma atração ao apetite da vontade. Né? E essa atração justamente é o que vai, né, a partir de um ato de despreendimento da inteligência, pelo conhecimento do bem, justamente guiar e orientar os indivíduos dentro de uma comunidade para cada vez mais realizarem esse bem, ainda que a política mantenha um campo autônomo de determinação. Mas vocês poderiam me perguntar, sim, mas esse campo de autodeterminação não é justamente o que mata a atividade política e o seu vínculo com o bem? E nós poderíamos responder com Santo Tomás, evocando de novo, agora não a questão 94, mas a questão 91 da Suma de Teologia, para dizer que a autonomia da política, isto é, o campo da determinatio, né? O campo do que ele chama de per modum determinationis, ou seja, pela forma ou modo da determinação, da ação concreta e particular e volitiva dos seres humanos, os seres humanos, como que num campo de autonomia da razão natural, vão percebendo os bens devidos e nessa percepção dos bens devidos vão alocando esses bens devidos no debate político propriamente dito. E tão logo essa ponte desde o interior da consciência de alguns seres humanos e a colocação desses temas na agenda política propriamente dita, isso necessariamente fará com que mesmo os inimigos e os grupos antagônicos em algum momento vislumbrem a realidade mesma desses bens em razão da sua entidade natural, da sua concreta decorrência da natureza das coisas. Isso nos impõe uma obrigação política, usando aqui um termo do Francisco de Vitória. A obrigação política é nada mais nada menos do que, tão logo você seja convidado a fazer oposição, a sua atividade terá que ser a de elucidar esse bem e falar exatamente a realidade desse bem, tornando a sua linguagem retórica cada vez mais uma linguagem próxima da dialética e da lógica. E, portanto, transfigurando aquilo que lhe parece verdadeiro, o verdadeiro caminho em direção a esse bem, num caminho autêntico, elucidativo e verdadeiro em relação à natureza mesma das coisas. Isso tudo, deixa eu ver se eu acabo agora, só um pouquinho. Teria muito mais coisas a dizer, né? Mas eu vou apenas citar o seguinte, uma passagem que está na Suma de Teologia, questão 96. São Tomás fala assim: voluntas bonorum consonar lege, ou seja, a regra da vida é o homem virtuoso. Se a regra da vida é o homem virtuoso, então isso quer dizer que a política pressupõe uma certa educação anterior que facilite as habilidades formativas, transitivas do trivium, portanto, né, as técnicas de expansão da inteligência e do espírito, portanto, do agente político, para que depois, ou mesmo tão logo, ele passe a árdua tarefa de adquirir virtudes. Virtudes são hábitos, hábitos bons. Hábito só se adquire quando alguém submete a sua irascibilidade e a sua concupiscência ao mundo da razão. Essa submissão não é fácil, mas os velhos e bons tratados medievais sobre educação dos príncipes, o que os medievais chamavam de speculum princeps, o espelho dos bons príncipes, o espelho da boa educação política, né, é, na verdade, o itinerário indispensável para a boa, agora eu posso chamar,
arte, habilidade, portanto, de governar. Em suma, entre a prudência e a técnica, a virtude da razão prática e a arte, em suma, entre a política e o intelecto, existe muito mais do que nós possamos imaginar. O bom político é aquele que se bem educa. E nós precisamos de bons políticos. Portanto, nos eduquemos. Muito obrigado.